Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e este é um vídeo especial. A partir de hoje eu farei alguns vídeos direcionados para um público que são meus irmãos em Cristo, os evangélicos, mas está aberto a qualquer um que queira assistir. O vídeo de hoje eu chamarei Ruth, a mulher digna de ser vista. Eu vou me baseei nessa Bíblia aqui. A Bíblia da Mulher, leitura devocional e estudo. Ela é uma Bíblia bem completa para quem gosta de estudar a palavra do Senhor Jesus, e ela é direcionada especificamente para mulheres. Também para fazer esta resenha, esta explanação do livro de Ruth, eu usei também a Bíblia de Estudo Pentecostal, que ela é bem utilizada na Assembleia de Deus. É uma Bíblia que eu amo, né, que tem a harpa cristã. Ambas são muito boas para estudo. Mas hoje eu escolhi trabalhar com vocês especificamente usando essa Bíblia aqui de estudo devocional feminino. Eu vou começar nesse vídeo pedindo aos irmãos que, se vocês puderem fechar os olhos, é uma pequena oração, né, e eu vou ler o versículo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, alcança, Senhor, as almas que estão assistindo esse vídeo, meu Pai, e que tudo seja para a Tua glória, Senhor. E que o que eu venha falar, meu Pai, não seja da minha carne, nem das minhas pretensões pessoais, mas que seja com o objetivo, Senhor, de auxiliar na pregação do Evangelho, Senhor, levando as boas novas de salvação. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou ler o versículo aqui, e a partir dele eu irei explanar o que o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês. Diz o seguinte: no livro de Ruth 1, do 14 em diante, diz assim: Então de novo choravam em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. 15. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. 16. Disse, porém, Ruth: Não me istes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui que eu li para vocês do 1 Ruth de 14 até o 17. E eu gostaria de contextualizar para vocês quem é Ruth, né, e quem é Noemi e quem é órfã. Segundo a Bíblia, o livro de Ruth foi escrito pelas as aparência, né, da escrita e tudo mais, foi Samuel que escreveu 1ª e 2ª Samuel, Juízes, ou foi o Davi, ou foi Salomão. Não sabe ao certo, não tem quem foi o escritor do livro de Ruth. Mas o livro de Ruth trata da família de Elimeleque. Elimeleque era um homem que morava em Belém, em Israel. E ele estava passando uma grande dificuldade em Israel. Estava havendo seca, fome, muitas dificuldades. Elimeleque saiu da terra dele e foi para Moabe, para a terra de Moabe, juntamente com seu filho Quilion e Milon. E levando também, né, lógico, a sua mulher chamada Noemi. Moabe, na verdade, foi uma terra amaldiçoada por Deus, porque os moabitas eram descendentes de Ló com sua filha, né? Que ele teve um relacionamento não assim convencional, ele se embriagou. Aliás, as filhas o embriagaram, ele teve um relacionamento e teve os moabitas. E foi uma nação que era abominável aos olhos do Senhor. E eles cultuavam deuses estranhos, praticavam bigamia, ou seja, o homem casava com várias mulheres. Adoravam vários deuses estranhos. E Elimeleque foi para lá para, né, ver se havia necessidade para fugir da dificuldade que estava em Israel. Aí nós percebemos assim, né, mas como Deus pode ser tão ruim? Por que fez com que Elimeleque fosse? E também outra coisa que nos intriga: por que Elimeleque não fez como Abraão?
não foi consultar a Deus antes de sair, foi para uma terra estranha. No fim das contas, a gente vê que tudo é um plano de Deus. E vocês vão entender quando eu terminar de ler, né, de fazer essa resenha. Esta é a história de Noemi, de Ruth, né, e do patriarca Elimeleque. Quando ninguém sabe ao certo quantos anos eles passaram, só sei que Quilion e Milon arrumaram suas esposas, né? Milon casou com Ruth e Quilion casou com Orfa, os nomes bem difíceis. Logo após, né, algum tempo, eu não sei quanto, que a Bíblia não diz, Elimeleque morreu, Quilion morreu e Milon também morreu. E o que acontece? Aí chega esse versículo que eu falei pra vocês. Noemi manda que as suas noras, Orfa e Ruth, voltem, fiquem na sua terra, né, de Moabe, e ela vai voltar para Israel. E é neste momento que eu quero falar para vocês porque que eu dou o tema desse vídeo de Ruth, mulher digna de ser vista. Porque a partir desse momento em que Noemi abençoa e libera as duas para voltarem para sua casa, elas tinham uma escolha. E para vocês entenderem o peso dessa escolha, que eu acredito que você e eu passamos por várias escolhas nas nossas vidas, e nós temos duas maneiras de tomar essas decisões. E nós iremos nos basear nessas decisões com a Ruth e com a Orfa, né? Porque na época em que essas mulheres se tornaram viúvas, a mulher, né, não tinha praticamente direito a nada. Ela dependia do esposo para tudo. Ela não podia trabalhar, ela não podia ter uma carreira, ela não podia ter herança, herdadas. Então elas tinham que ter, por exemplo, se elas fossem viúvas, elas tinham que ter um remidor, alguém que as remisse, alguém que as resgatasse, vamos dizer assim. E é tanto que Deus, em toda a sua palavra, ele cobra muito de Israel quando não cuidava dos órfãos e das viúvas. O próprio Jesus disse, né, ai daquele que tocar nos órfãos e nas viúvas, porque eram pessoas que não tinha ninguém por eles. Então, a mulher, quando ficava viúva muito nova, ela tinha o direito de casar novamente. Noemi pensou nisso, é tanto que ela diz, eu não poderei mais ter filho, porque não tenho marido. Se tiver marido, daqui que meu filho cresça, vocês estarão velhos, então vocês não poderão casar, Orfa e Ruth. Então volte para a terra de vocês e casem, porque se vocês forem comigo para Israel, será difícil vocês casarem. Porque Israel, como você sabe, até hoje eles têm os costumes deles bem enraigados, uma cultura com a raiz profunda. Onde eles estão, eles levam os costumes dele. Então imagine só como ficou a cabeça de Orfa e Ruth. E o que é que acontece? Naquele momento, você vê a visão de cada uma diante de um grande problema. Um problema que definiria a vida delas para sempre. Então, neste momento, entra a visão carnal de Orfa, né? Eu tô olhando aqui porque eu tô seguindo o roteiro para não me perder, que eu falo demais. Orfa, ela pensou como qualquer um de nós pensaria. Ela analisou a situação. Olha, minha sogra me abençoou, disse que eu fosse realmente para minha casa, né, para seguir a minha vida, porque se eu for para Israel, provavelmente não vou arrumar marido, porque eu sou uma moabita, eles não gostam da minha descendência, não vai ter como eu vou passar fome, eu vou passar necessidade, eu vou envelhecer sozinha. Não vou. Aí o que é que acontece? Orfa dá um beijo, né, em Noemi, como eu li, e volta para a sua casa. Aí Ruth, né, ao contrário de Orfa, tem uma visão espiritual. Ela olha para Noemi e diz, não te deixarei. Onde tu fores, irei. Onde tu pousares, pousarei eu. E se for para morrer, me enterrarei lá contigo. Ou seja, Ruth, ela não olhou na visão carnal. Ela olhou na visão espiritual. Ela sabia o que Deus iria fazer na vida dela, que eu vou falar para vocês? Não. Mas ela olhou pela visão espiritual na questão do amor ágape. O que é isso, gente? Se vocês leem C.S. Lewis, ele tem um livro, Os Quatro Amores, mas eu só lembro de três, que ele fala do amor eros, do amor ágape e do amor fraternal. Amor eros, amor
ágape e o amor, é o amor fraternal, acredito eu que seja o amor filos, né? Que é o amor à sabedoria, o amor filos, né? O amor à sabedoria, é o amor eros, é aquele amor erótico, é a paixão, aquela coisa, né, que vem com fogo. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional. É independente do que a pessoa tem ou não lhe oferecer, você resolve amar. E Ruth resolve amar Noemi de tal maneira, ela diz, eu não vou te deixar. De alguma forma, Noemi tinha alguma coisa que espiritual, alguma coisa que Ruth admirava, e ela não quis deixar a sogra naquela circunstância solitária, né? Sem um filho e seu marido. E elas vão para Israel, e lá você vê que Ruth, de imediato, como sendo mais jovem, vai buscar alimento, mantimento. Sem querer, ela vai parar na terra de Boaz. E não sabia ela que Boaz era família de Elimeleque. E era um dos seus remidores. Se ele quisesse, ele seria um do seu remidor. E eu vou resumir a história para vocês porque o objetivo deste vídeo é falar sobre a visão carnal e a visão espiritual. O que você deve fazer, quais são as consequências e quais são as coisas boas que você pode tirar. O que é que acontece? Quando Ruth vai lá, Boaz, como dono, dizem que ele era um homem honrado, prestava atenção aos seus servos. Ele observa aquela jovem e pergunta, quem é aquela mulher? Aquela é a Moabita. Sempre eles davam um predicado, né, de Ruth, antes do nome dizia, a Moabita é Ruth que veio com Noemi, né? E é interessante que quando Noemi chega com Ruth em Israel, e eles dizem, acho que não é Noemi que saiu com Elimeleque para a terra de Moab? E ela diz, Noemi diz, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que significa amargurada, porque o Senhor me tirou tudo e eu não tenho nada. Todo-Poderoso, apesar dela estar, de certa forma, ali murmurando, triste, mas ela diz o Todo-Poderoso. Mas ela fica porque na hora da crise nós sempre iremos ser humanos. Às vezes a gente fala mesmo que não deve. E o que Boaz, ele fica admirado com certeza com a atitude daquela jovem, né? Ele sabia que ela, com certeza sabia que ali ela deixou a terra dela, os costumes dela, para adorar o Deus de Israel. Sabia com certeza das circunstâncias que ela poderia sofrer por ser moabita, tanto que ele diz, olha Ruth, pega o que tu precisa aqui, não se afasta do meu campo para que ninguém te moleste e venha todo dia que eu irei te alimentar. Ou seja, ele sabia que ela corria risco por ser uma mulher estranha, porque em todo canto da humanidade há homem covarde, homens que se aproveitam para fazer maldade quando a pessoa não tem nome, né? Quantos jovens na igreja às vezes se aproveitam de algumas jovens que não são filhas de pastores. Isso não é escândalo, isso é questão de caráter. Tem gente que presta na igreja, tem gente que não presta, assim como no mundo tem gente de caráter e tem gente que não tem caráter. Então assim, é uma coisa relativa. Não deveria ser, mas é. Aí o que é que acontece? No fim das contas, tinha um remidor, né? Um remidor antes Aí tá todo um processo em que Ruth é orientada por Noemi. E depois eu falarei sobre a questão da obediência às mulheres mais velhas. O quanto isso contribui para a nossa vida. Mas Ruth segue os conselhos de Noemi. E Boaz decide casar com Ruth. Só que antes de Ruth, havia um outro remidor que estava na primeira, vamos dizer assim, no primeiro da lista. Só que este Boaz, né, vai lá falar com esse remidor. O nome dele não é nem escrito, fala assim a Bíblia. E Boaz estava esperando e diz assim, ô fulano, né, chama ô fulano. Ele não foi digno nem de botar o nome dele na Bíblia. Aí chega, você quer casar? Aí ele, não quero casar, não quero problema, essa mulher aí, não sei o que. Acho que ele pensou nele, moabita, mulher estranha, não sei o que. Não olhou para o caráter de Ruth, para as coisas... grande é Deus, mas as coisas, o caráter forte dela, que ela demonstrou no momento de crise. Então, assim, Boaz remiu Ruth, ou seja, casou com Ruth. E deste casamento, minha gente, o que é que aconteceu? Eu acho lindo, que eu vou falar pra vocês. Eu vou até ler aqui, separei pra ler. Do casamento, o que é que acontece?
Olha só, aquelas vizinhas que falavam, oh, não, tipo assim, tirando onda, não, mas não é Noemi, que né, não sei o que. As próprias vizinhas dizem. As vizinhas lideram, eu tô falando agora Ruth 4, Ruth 4, 17, que diz. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, o que é que acontece? Simplesmente, minha gente, Elimeleque foi lá na terra de Moabe, por meio da saída dele, quem sabe proposital, Deus fez com que ele fosse ou não. Voltou uma estrangeira, uma mulher moabita, mas uma mulher que Deus via nela caráter, honra, e esta mulher simplesmente é a bisavó de Davi. E quem foi Davi? Ele é a raiz, né? É da descendência de Davi que vem o nosso Salvador Jesus. E nós podemos perceber o seguinte, que nesta trajetória, né? Boaz, um homem honrado de Israel, de Belém, e Ruth, uma moabita, estrangeira, uma mulher gentia. E aí você vê que a descendência de Jesus já apontava para o objetivo dele, que era tanto vir para os seus, os escolhidos para ser exemplo de Deus na terra, como para também injetar na videira os gentios, né? E eu amo essa palavra, que ali já aponta para a profecia que é dada a Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Então, assim, num momento de crise, Ruth escolheu a visão espiritual, a visão de amor, a visão de ficar do lado do mais fraco, independente das circunstâncias. E esse fraco, na verdade, a levou para o caminho que Cristo fez, né? Cristo sempre ficou do lado dos necessitados, que eram expurgados pela sociedade. Hoje em dia as pessoas sempre estão bajulando e de certa forma até adorando quem tem posição na igreja e ficam desprezando os órfãos, as viúvas, as pessoas que não têm ninguém por elas. Você com certeza não está agindo como uma visão espiritual, como uma visão de Ruth. O nome Ruth significa visão, ou seja, visão espiritual. E devido a essa atitude dela, de ter uma visão espiritual diante de um momento de crise, o nome dela também significa a digna de ser vista. E o nome Ruth também significa amizade. Olha que coisa maravilhosa. Já o nome da nossa querida órfã, né, significa... órfã significa o quê? Gamo novo, jovem corça, orgulhosa, né? Que como você vê, no momento de crise ela teve uma visão carnal, pensou só nela e deu um beijo ainda e foi embora, assim praticamente como Judas, né? Deu um beijo e entregou Jesus. Não estou comparando o órfão com o Judas, mas é bem semelhante a atitude. Então, gente, a minha mensagem neste momento para vocês é que eu queria compartilhar com a Bíblia, é que eu não sei qual o problema que você está passando. E eu não tenho a menor ideia de qual momento, de qual escolha de crise que você está passando. Mas escolha a visão espiritual. Consulte ao Senhor em oração, consulte ao Senhor lendo a palavra e busque-o de todo o teu coração. E saiba que a atitude certa é a atitude que você não será covarde. Você vai tomar partido, você vai ser honesto, você vai ficar do lado do mais fraco, você pode até ser expurgado, pode ser humilhado, pode ser machucado, mas isso vai demorar pouco, porque o Senhor, Ele ama aquele que age com justiça, independente das circunstâncias. E olha o exemplo desta mulher, Ruth, no momento de crise, ela teve visão espiritual, por causa dessa visão espiritual, ela foi digna de ser vista diante de Israel e diante do próprio Deus, e ela teve a honra dela ser a bisavó de Davi e a genealogia do nosso Salvador Jesus, ela está nela, né? Ela faz parte da genealogia de Jesus. Então, eu sei que há muitos pregadores, alguns que com certeza poderiam ter explanado essa palavra melhor do que eu, mas eis a palavra que o Senhor me mandou deixar para você
hoje, neste momento. E eu espero que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te dê sabedoria para tomar as decisões difíceis da sua vida. E eu fico por aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.